ó Deus santo e poderoso. Meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade e pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, meu Deus, na tua casa, na tua presença. Meu Senhor, assim como o salmista, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Meu Deus, obrigado, porque nós sabemos, meu Deus, a importância que é poder estar na tua presença, poder estar na tua casa. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor. Senhor, nós pedimos ao Senhor perdão por todos os nossos erros, perdão por todas as nossas falhas, atitudes, tudo aquilo que falamos, pensamos, agimos, tudo aquilo, meu Deus, que cometemos, que entristeceu a Ti, ao Teu Santo Espírito. Senhor, tem misericórdia e passa com o Teu sangue, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Meu Deus, que nada, Senhor, tenha, meu Deus, poder, Senhor, de nos tirar, meu Deus, daquilo que o Senhor tem conosco. Então eu peço, Senhor, nos cubra com o Teu sangue, nos limpa, meu Deus, nos purifica, nos santifica, meu Pai, porque nós sabemos que sem a Tua presença, meu Deus, sem a Tua direção, sem a Tua proteção, meu Deus, por mais, meu Deus, que tenhamos, meu Pai, algum tipo de conhecimento, alguma habilidade, meu Deus, ou qualquer coisa, meu Deus, sem a Tua presença, é em vão, Senhor, sem o cuidado do Senhor, sem a proteção do Senhor, é em vão. Então eu peço, nos santifica, nos purifica, meu Deus, porque entendemos, meu Deus, que devemos viver uma vida, Senhor, em santidade, em obediência, em fidelidade ao Senhor. E eu peço, meu Deus, nos lava, nos purifica, nos santifica, nos ajuda, meu Deus, a viver uma vida reta, uma vida, meu Deus, que Te agrada, uma vida, meu Deus, de santidade, de obediência, de fidelidade ao Senhor, seguindo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, meu Pai. Eu peço em nome de Jesus, passa com o Teu sangue, Senhor, sobre esta reunião, cubra a vida de cada um de nós que estamos aqui, neste culto, meu Pai, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a chegar, meu Deus, aonde o Senhor quer que cheguemos, nos ajuda, meu Deus, a atingir, meu Deus, o nível espiritual que o Senhor quer que venhamos atingir, meu Deus, porque nós sabemos, meu Pai, que este ano, Senhor, de 2025, o ano do melhor vinho, meu Deus, o Senhor espera mais de nós, o Senhor espera uma atitude elevada, uma postura elevada, uma conduta elevada, meu Deus, o Senhor espera encontrar, meu Deus, odres novos, meu Deus, para que o Senhor possa derramar, meu Deus, esse vinho novo, meu Deus, que vai proporcionar, Senhor, um crescimento, uma alegria, meu Deus, mas ao mesmo tempo, esse vinho novo vai levar, Senhor, a um nível de dilatação, meu Deus, que nos levará, Senhor, a entendermos coisas que até então não tínhamos entendido, a chegarmos em lugares que até então não tínhamos chego, a vivermos resultados que até então não tínhamos vivido. Então eu peço, Senhor, nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, não permita, Senhor, que venhamos nos distrair, nos distanciar, meu Deus, se perder, meu Pai, da direção que o Senhor tem para nós, meu Deus, mas que possamos estar a cada dia mais alinhados, meu Deus, no centro da Tua vontade, vivendo, meu Deus, um alinhamento com o Senhor, vivendo, Senhor, uma vida alinhada, meu Deus, ajustada à luz das Escrituras, em nome de Jesus. Abençoe todas as pessoas que estão aqui, meu Deus, presencialmente, pessoas que acompanham, meu Pai, à distância, na igreja virtual. Abençoe o Teu povo, honre cada uma delas, que todas, meu Deus, possam concluir, meu Pai, esse domingo, meu Deus, o dia do Senhor, cheias da Tua presença, cheias do Espírito Santo, cheias da glória do Senhor, meu Deus, porque isso é o que importa para nós.
a tua presença, a tua glória, porque tudo, meu Deus, que nós nos envolvemos, tudo aquilo que nós, meu Deus, temos de forma natural, material, meu Deus, isso é supérfluo, meu Deus, isso, meu Deus, é algo que passa, mas a tua presença, meu Deus, ela conserva em nós, meu Deus, o teu Espírito, que nos, meu Deus, nos fortalece, meu Deus, para vivermos uma vida santa, uma vida abençoada, meu Deus, nos assegurando, Senhor, meu Deus, a certeza da nossa salvação, do nosso nome escrito no livro da vida, Senhor, porque somente assim, meu Deus, viveremos, meu Pai, uma vida abençoada. A primeira vitória, a primeira conquista, meu Deus, é a certeza da salvação, do nosso nome escrito no livro da vida. E a partir daí, Senhor, todas as demais coisas, cada passo, cada atitude, meu Deus, cada decisão tomada, meu Deus, à luz da palavra, nos levará a vivermos, meu Deus, assim como está em Romanos 12, 2, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu peço, assuma o controle dessa reunião, fale aos corações, eleve o espírito e que todos nós aqui possamos sair daqui abençoados, honrados, cheios da tua presença, em nome de Jesus. Eu entrego essa reunião nas tuas mãos e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. Diga, Deus tem um vinho novo para a minha vida. Diga, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Sente-se por gentileza, no nome de Jesus. Feliz em vê-los, graças a Deus. Hoje tivemos a reunião com a bispa às 9, o quarto jejum, o encerramento às 2, e acredito que aqueles que acompanharam pela transmissão viram e puderam ver o quanto Deus fez e vai continuar fazendo na vida de todos aqueles que se colocarem abaixo dessa proteção, desse cuidado. É muito importante você entender que nós não podemos retroceder e parar. 2025, essa palavra do vinho novo, e esse vinho que ele é derramado, ele naturalmente, ele vai criar uma certa pressão em cada um de nós, nos levando a crescer, a expandir para um outro nível. E talvez você até esteja vivendo momentos e situações de pressão, de ataques, de afrontas contra a sua vida, contra aquilo que você tem buscado, impedindo você de dar continuidade aos passos de fé. É importante que você entenda que situações que talvez esteja acontecendo contra a sua vida, essa pressão que nos leva a entender o mundo espiritual, que nos leva a ver em qual condição nós estamos, ela é necessária para o seu crescimento. Ela é necessária. É importante que você entenda que existe a pressão interna e existe a pressão externa, os ataques, as afrontas, ciladas, situações criadas pelo inimigo. E tudo isso serve para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Porque quando você tem consciência de que você está sendo atacado, você está sendo ali alvejado pelo mal, seja na sua mente, seja no seu físico, seja na sua família, seja em qualquer área, você tem que ter a postura de combater aquilo de acordo conforme a palavra nos orienta. A Bíblia nos dá a direção como nós devemos agir, como nós devemos reagir a todas essas situações. Mas é interessante que esse tipo de pressão que nós estamos vivendo, quando as pressões elas vêm, situações elas surgem, nós conseguimos entender
quais são as pressões que Deus tem ali nos levado a dilatar essa pressão de crescimento, ou quando é um ataque do mundo espiritual para nos levar a nos sucumbir, a nos anular, a impedir o nosso crescimento. É perceptível. Por isso que nós devemos trabalhar sempre uma vida de oração, uma vida alinhada com a palavra nas Escrituras, para que possamos ter discernimento e saber lidar em todos os momentos, saber lidar, porque o mal de muitas pessoas não é ter um conhecimento, ou ter ali a ideia de um versículo, ou estar na igreja por muito tempo. Muitas pessoas, infelizmente, não conhecem, e por não conhecer, elas não sabem lidar com aquilo. E é importante que, em momentos como esses que vivemos, todas as situações que nós somos submetidos a uma pressão, a um ataque, a uma afronta, seja ela interna ou externa, seja ela que Deus está trabalhando em nós para moldar o nosso caráter, para forjar o nosso caráter, para trabalhar o nosso crescimento espiritual, o nosso desenvolvimento na fé, ou seja, uma maldição que foi lançada sobre a sua vida, seja uma palavra negativa, seja algo que foi criado pelo diabo para te prejudicar, para te frustrar, para amarrar a sua vida, para travar a sua vida. Você em momento algum pode permitir, você não pode aceitar, você tem que se levantar e se posicionar conforme o Senhor tem dirigido você. E é interessante que todas as situações que você vive, o Senhor dá a você, repete assim comigo, o Senhor me dá um escape. O Senhor te dá um escape. Ele te dá uma direção do que você tem que fazer, de como você tem que fazer, a maneira que você tem que reagir diante daquela situação. Por isso que nós devemos estar sempre atentos ao mundo espiritual, porque tudo é de ordem espiritual. Se você não estiver atento ao mundo espiritual, quando algo acontece, soa para você como, eu não sei o que está acontecendo, não é? Já aconteceu com alguém aqui, de chegar a viver uma situação e falar assim, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei de onde isso veio, por que que isso aconteceu, o porquê que isso veio. A bispa ainda falou isso pela manhã, e algo que é importante ressaltar aqui, que maldição sem causa não pega. Alguém pode até tentar algo contra a sua vida, tentar algo contra a sua casa, tentar algo contra a sua família, para levar você a ser afligido, atacado ou amaldiçoado por aquela situação. Só que se você está totalmente guardado em Deus, e alinhado com o Senhor, vivendo uma vida de obediência, de fidelidade a Deus, aquela situação, ela até vem, mas Deus te dá unção, poder, autoridade para você combater aquela situação. Mas se você tem algo que ainda não foi ajustado, algo que ainda não foi reparado, e existe ali uma brecha, existe uma legalidade, existe ali um odre velho que não foi reparado, um odre velho, está ali, atitudes antigas, comportamentos antigos, pensamentos antigos, uma vida antiga, uma maneira antiga de viver, aquela situação vai até poder ter poder na sua vida. Ela tem poder na sua vida. Ela acaba atingindo, afetando, seja um problema financeiro, um problema espiritual, um problema sentimental, um problema com filhos, situações dessa natureza, quando existe ali algo que dá acesso a ela, tem uma porta aberta, alguém cria algo, alguém lança algo. Você já viu pessoas sendo vítimas de inveja? Já?
Pessoas sendo vítimas de inveja. Você já foi vítima de inveja? Alguém teve inveja de você alguma vez? Olha, teve inveja de mim. Inveja de algo. E quando eu senti aquilo, eu me senti pesado. Algo, teve um dia, acordei mal, aquele dia eu dormi bem, não tive nenhuma outra situação, não comi nada que me fez mal, nada que pudesse ali me fazer mal, acordei mal, acordei oprimido, acordei meio triste, chateado, ou mal do estômago, ou com uma dor de cabeça insuportável, não conseguia reagir àquilo, e naquele momento, você sabe o que é de origem espiritual e o que não é. Sabe ou não sabe? Você sabe o que é de origem espiritual. E é por isso que você tem que estar atento e combater, não permitir que situações como essas venham roubar você. Porque nós estamos nesse processo. Os meus projetos de conquistas, você projetou o seu ano, não projetou? Não projetou? Como você quer viver seu ano? Não quer chegar no dia 31 de dezembro, e ter tudo aquilo que você projetou materializado, concretizado? Não são esses os seus objetivos? Não são essas as suas metas? Para isso, você tem que corresponder a tudo aquilo que Deus tem dirigido você. E o tempo todo Deus está nos levando para mais. O tempo todo Deus está nos levando para mais. É interessante que algumas pessoas assim, não, mas eu não posso, eu não consigo. É interessante que todo mundo que vive algo assim procura alguém que pode. E esse alguém que pode é alguém igual a ela, um mortal, uma pessoa que dorme, que come, que faz coisas como ela. Mas uma pessoa que decidiu viver uma vida santa, uma pessoa que decidiu viver uma vida consagrada, uma pessoa que decidiu ali viver uma vida alinhada com Deus, uma vida ali em santidade, e é aquela pessoa que talvez vai orar por ela, interceder por ela, orientar ela naquele momento tão difícil. Tudo porque ela ainda não decidiu viver uma vida assim. Você consegue me entender? Decidiu, muitos não decidiram viver uma vida assim. E você tem que decidir isso imediatamente. O ano, ele ainda cheira novo. Sabe aquele carro, cheiro de carro novo? Sabe? Cheira novo. É fresco ainda. Nós estamos agora, dia 9 de fevereiro. Dia 9 de fevereiro, parece que janeiro não ia acabar, né? Mas acabou. É ano novo ainda. É um tempo novo. E Deus espera de você atitudes novas. Essa madrugada, eu não vou contextualizar nem abrir aqui, até porque não é este o propósito, mas tantas pessoas, a própria bispa, foi atacada com situações de ordem espiritual, muitas pessoas foram atacadas espiritualmente, só que o interessante é algo que faz a diferença. Repete assim comigo, é a maneira que eu reajo aos ataques. Como que você tem reagido? Como que você tem reagido aos ataques? Tem muita gente que reage aos ataques, sabe como? Ah não, eu quero ficar quietinho. Não, o que aconteceu? Não, eu quero ficar quietinho, não aconteceu nada, hoje eu quero ficar quieto, quero falar com ninguém. Algo veio, e aquilo vai sendo ali, vai germinando dentro dele, ele vai conjecturando aquilo, ele vai desenvolvendo pensamentos e sentimentos em cima daquilo, ele não combate aquilo. Ele não combate, ele não luta, ele não reage. E quando você não reage a algo que veio sobre você, você está dando a ele legalidade, acesso, para que ele possa continuar investindo naquilo e em tantas outras coisas, porque se você dá acesso a uma área, a uma situação, ele vai lutar para agir em outras áreas, para tentar te enfraquecer, tentar fazer com que você retroceda, que você seja ali diminuído, que você seja sucumbido por aquele peso,
por aquele fardo, e você tem que reagir e não permitir, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de ler aqui em Provérbios 1, do 1 ao 3, diz assim, ó: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Repete assim comigo: o Senhor busca em cada um de nós ações justas, corretas, sinceras. A prática de sacrifícios, a prática de sacrifícios, sublinhado a prioridade a uma vida alinhada à sua palavra. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Você vê que muito tempo da vida de uma pessoa, ela toma decisões e faz muitas coisas, e que na cabeça dela ela fala assim: eu não estou fazendo nada errado. Você já viu alguém assim? Eu não estou fazendo nada de errado. Eu não estou fazendo nada de errado. Eu estou fazendo certo. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu estou fazendo tudo correto. Só que esse alinhamento, e na cabeça de muitas pessoas que vivem assim, e que falam assim, muitas vezes o molde que ela está ali seguindo é um molde do mundo. É um molde do mundo. Não é um molde da palavra. Porque a palavra, ela é bem clara e ela é bem específica, e dando a nós um direcionamento claro de como nós devemos viver, a postura que nós devemos ter, para que nós possamos literalmente ser representantes do Senhor e viver uma vida abençoada. Você vê que a Bíblia diz aqui, ó: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Você vê que quantas são as pessoas que têm atitudes, fazem muitas coisas, e ao seu ver, ao seu modo, ao seu olhar, ela está fazendo o quê? Certo. Ela está agindo correta. Ela está sendo correta, não está fazendo nada de errado. Mas Deus pesa o quê? O espírito, as intenções e as motivações do coração. Você vê que muitos usam a seguinte expressão: eu estava fazendo isso e eu achei, depois que ela acaba cometendo um erro, ou comete uma falha grave, ou algo acontece, ela vem com esse argumento: eu achei que estava fazendo certo. Eu achei que estava correto. Eu achei que eu estava fazendo tudo certo. Só que isso não cabe, porque tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Tem ou não tem? Tudo que você faz tem uma consequência. Quando você passa num sinal vermelho, tem alguma consequência? Tem ou não? Quando você infringe uma lei, ou quando você desrespeita uma lei ou qualquer coisa, tem alguma consequência? Você é punido por aquilo ou não? Mas ao seu ver, você estava com pressa. Não era justificável que você estava com pressa? Que você estava atrasado? Que você tinha um compromisso? Porque você tinha algo? Porque era justificável pelo fato de você, naquele momento, estar vivendo algo? Não é justificável. É interessante que nós, depois da consequência, é como se clareasse tudo, não é? Nossa, agora eu entendi.
agora eu entendi, agora faz sentido para mim algumas coisas. Você vê que o tempo, ele passa muito rápido. O tempo ele passa muito rápido. Uma hora você tinha uma determinada idade, você tinha planos para fazer algumas coisas, e talvez alguns negligenciaram, não executaram, não planejaram, não fizeram ali um planejamento para viver aquilo, e seguindo respeitosamente cada etapa daquele plano, daquele projeto. O tempo passou, ele não fez, ele perdeu tempo, e ele se encontra arrependido de muitas coisas. E é isso que entra o ponto de nós trabalharmos a nossa vida para vivermos de acordo conforme a palavra. Vivermos um coração que é controlado por Deus, pela palavra, pelas escrituras. Porque você pode passar uma vida inteira fazendo do seu jeito, fazendo do seu modo, fazendo da maneira da sua cabeça, e chegar no fim da vida, ou chegar numa determinada idade, e entender que você perdeu muitos anos, porque você fez o seu jeito, e mesmo você com aquele plano todo, o resultado não veio. O resultado não veio. E é o que acontece, muitas pessoas frustradas. O sábio é capaz de superar obstáculos e alcançar vitórias, enquanto a força física é insuficiente e limitada. O sábio é capaz de superar obstáculos. Embora a preparação humana, como a prontidão para uma batalha, seja importante, a vitória, repete assim comigo, vem do Senhor. Ele é o verdadeiro autor de uma vida bem-sucedida. O Senhor é o autor de uma vida bem-sucedida. Você tem que entender que a sua vida, a minha vida, precisa ser alinhada com as Escrituras. Todas as vezes que uma pessoa demora para esse alinhamento, ela está perdendo tempo. Tempo. E o tempo volta e você não consegue mais recuperar esse tempo. Você consegue voltar atrás? Nossa, eu queria poder voltar lá em 1996, porque naquela época, naquele dia, naquele ano, naquele mês, eu tive essa atitude, eu sei que essa atitude desencadeou várias situações na minha vida, e depois de lá para cá eu cometi várias outras coisas. Você consegue voltar? Só lhe resta o quê? Lembranças. Lembranças. Repete assim comigo, mas eu tenho o hoje. Você tem o hoje. Você tem o agora. Você tem o agora. Não adianta você dizer, eu sou uma pessoa esforçada, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma boa pessoa, eu não sou preguiçoso. Isso é justo, é nobre. Mas, sem Deus, de que isso vale? Do que isso vale? O que isso acrescenta na sua vida? Porque a Bíblia mesmo menciona sobre isso, que você pode até conquistar alguma coisa sem a presença de Deus, sem a direção de Deus, mas você se encontra em um lugar escorregadio, um lugar sem base, sem apoio, que não dá a você condição alguma de você viver a plenitude de Deus do que Ele tem para você. De que vale? Quantas pessoas que eu já vi, já atendi inclusive alguns casos assim, trabalhou a vida inteira, abandonou os filhos, abandonou a família, não deu atenção, então lutou por muito dinheiro, lutou por muito dinheiro, lutou por muito dinheiro. Quando teve muito dinheiro, os filhos tinham crescido, casado, já tinha traumas e situações, não tinha visto os filhos crescer, e quando envelheceu, ficou sozinho, nenhum filho vinha para visitá-lo. De que valeu todo o dinheiro? Ele tinha muito dinheiro, tinha uma boa casa, tinha um bom carro, tinha uma boa estrutura, mas perdeu tudo aquilo. E quando eu falo nesse ponto familiar, até traz um peso. Mas e quando você se fala da salvação? Isso tem que causar um arrepio, um pavor em você.
Porque muitos podem estar vivendo com esse argumento: eu não faço mal para ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu trabalho, eu isso, aquilo. Mas aonde está o seu coração? De que maneira você tem vivido em Deus? Qual o peso da palavra na sua vida? Porque você pode passar muito tempo fazendo muitas coisas, agindo da maneira que você bem entende, e na sua cabeça, com a sua visão, o seu modo de pensar, talvez alinhado com você mesmo, mas não alinhado com Deus, e não alinhado com o propósito que Deus tem para a sua vida. É por isso que você vê muitas pessoas frustradas, pessoas que vivem uma vida decepcionada, e não é nem com pessoas, e muitas vezes é com elas mesmas. Aqui em Provérbios 1:5, diz assim, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O poder humano, mesmo em suas formas mais elevadas, como a de um rei, está subordinado à vontade de Deus. Isso demonstra que é quem governa tudo segundo o seu propósito, mesmo quando parece que os homens estão no controle. Quem que tem que governar a sua vida? Quem que tem que governar a sua vida? Você consegue fazer isso? Sem Ele? Sem a direção dEle? Você já tentou? Deu certo? Você conseguiu? Mas não entra nesse ponto. Planos bem elaborados levam à fartura. Planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado acaba na miséria. Aí na King James diz assim, os pensamentos do diligente tendem somente para a fartura, mas de todo aquele que é apressado somente o apressado somente para a necessidade. A palavra diligente refere-se àquele que age com cuidado, constância e esforço metódico. Essa postura leva à fartura, ou seja, à prosperidade, seja ela material, emocional e espiritual. A diligência implica em prudência, paciência e sabedoria. Você vê que uma pessoa que ela é cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, e que ela é dirigida pela palavra, ela vive uma vida em paz. Você vê que independente do tempo, dos planos, dos projetos daquela pessoa, talvez comparado como de qualquer outro, que já esteja vivendo algum resultado, aquela pessoa que é cheia de Deus, ela é cheia do Espírito, e ela vive alinhada com a palavra, ela vive uma vida em paz, respeitando todo o processo, todo o tempo daquilo que Deus tem com ela, porque ela sabe o que Deus tem para ela sabe o que Deus tem com ela, e ela respeita aquele tempo, dando a Deus condições para Ele trabalhar na sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar situações, que você tem que conformar, que você tem que viver uma vida amarrada, miserável, se curvando, aceitando situações. Não, não é isso. É que você entende, dando a cada dia passos de fé, em prol daquilo que Deus tem conduzido você, e você sabe aonde você tem que pisar, aonde você tem que ir, o caminho que você tem que seguir. Porque quando você segue um caminho errado, e você perde a mão, quando você perde a mão de um caminho, não tem que recomeçar? Tem ou não tem? Agora vamos lá, a sua vida tem como dar um reset? Tem como dar um reset? Você fala assim, poxa, comecei errado a minha vida. Você fala assim, vou dar um reset, eu vou voltar do zero, e eu vou reprogramar de novo, e eu vou começar a viver de novo. Dá para fazer isso? Não dá para fazer isso. Você não consegue.
Mas você tem que entender que, independente de todos os erros, de todas as precipitações, de todas as imaturidades que você teve ao decorrer de uma vida, vivendo e desrespeitando os princípios, a palavra, a direção que Deus tem para você, você tem a oportunidade de retomar, de assumir o controle da situação e de viver uma vida plena, independente da idade. Você vê que Deus começou, a vida de Abraão começou, quem sabe qual a idade? Aos 75. Aos 75 anos. Quando ele disse o que para o Senhor? O Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela, vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Ou seja, Abraão, tudo que você aprendeu, tudo que você sabe, tudo que você tem, sai daí, deixa aí a sua casa, esse padrão, esses costumes, esses hábitos, porque dessa maneira eu não posso te abençoar. Ele abandonou e seguiu com sabedoria, com temor, crendo em Deus, crendo na palavra. E como foi a vida de Abraão? Como foi? Não foi uma vida abençoada? Não foi uma vida realizada? Você tem 75 anos? Bispo, eu vou chegar e vou passar, mas ainda não tenho. Para você ver a diferença. Isso não está limitado a ninguém. Está da maneira que você está aberto para Deus trabalhar na sua vida. Aqui em Provérbios 21 e 22, quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba as fortalezas que eles confiam. Aqui na King James, aquele que segue a justiça e a misericórdia achará a vida, a justiça e a honra. Um homem sábio mede a cidade do poderoso e humilha a força da sua confiança. A sabedoria, isso significa que a sabedoria de Deus está acessível a todos, mas requer atenção e disposição para ser ouvida. Não é oculta ou reservada apenas para a elite. Pelo contrário, ela clama em lugares onde todos podem ouvir. Assim, a sabedoria busca ser ouvida onde a vida acontece, chamando a atenção para a sua relevância prática. Sabedoria. Repete-se comigo: sabedoria é fazer boas escolhas. Uma pessoa sábia, certamente você deve conhecer alguém, ou teu familiar, ou você, cheio do Espírito Santo, e que diz assim: olha, eu preciso fazer algo. Procure aquela pessoa, fale com aquela pessoa, ou você mesmo tem isso, e entende o quanto isso é importante, o quanto isso traz uma riqueza, uma nobreza para a sua vida. Porque pessoas sábias, elas são colocadas em lugares diferenciados, vive uma vida abençoada. Você vê que muitos, por mais que julgam ter sabedoria, quando ele faz alguma coisa, você fala assim: poxa, você não pensou? Você já teve alguém assim? Fez alguma coisa sem pensar? Você fala assim: poxa, como que você não pensou para fazer isso? Como que você não pensou para fazer aquilo? Como que você fez isso? Como que você fez aquilo outro? Como que você enfiou os pés pelas mãos? Como que você agiu dessa maneira? Não, eu não pensei. Eu não pensei. Quando uma pessoa, ela busca e vive abaixo desse cuidado, dessa direção, ela vive uma vida abençoada, uma vida diferenciada. Como eu disse agora há pouco, ela pode não estar vivendo tudo aquilo que ela projetou a viver,
mas ela não está mais vivendo aquela vida que ela vivia lá atrás. E ela passa por todo esse processo de crescimento para chegar aonde ela almeja chegar. E Deus vai dar a ela graça, capacidade, talento, habilidade, vai dar a ela unção, poder, tudo aquilo que ela precisa para chegar a viver tudo aquilo que ela quer. Mas para isso, ela precisa, repete assim comigo, ela precisa estar aberta para Deus. Essa pessoa precisa estar aberta para Deus. Se você não estiver aberto para o Senhor, aberto para tudo aquilo que Ele tem para você, você vai acabar se envolvendo com tantas coisas. E é difícil você se envolver com outras coisas? A coisa mais fácil hoje é você se envolver com qualquer outra coisa menos Deus. Certamente você já teve algum momento de distração que ao invés de orar, você foi fazer alguma outra coisa? Já aconteceu isso com você? Ao invés de vir para a igreja, você fez alguma outra coisa? Já teve isso? O que aconteceu depois com você, quando a ficha caiu e você entendeu que você não teria que estar ali? Porque mesmo assistindo aquele filme, ou indo para outro lugar, ou não orando, ou não fazendo aquilo que Deus havia direcionado a você, você já estava insatisfeito, chateado, magoado, ou vazio, ou apertado, é ou não é? E você teve a consciência e falou assim, poxa vida, poderia ter buscado a Deus, é ou não é? Poderia ter ido à igreja, poderia ter ali feito aquilo que o Senhor falou no meu coração. Mas é interessante que você, mesmo você tendo essa atitude, lá dentro, o Espírito Santo não falou com você? Falou ou não falou? Olha, não faça isso. Olha, faça isso. Lembra dos desenhos antigos, os mais antigos vão lembrar, que tinha um anjinho de um lado, lembra disso? E do outro lado tinha um anjo caído, um demônio, né? Um diabinho, não era? Um demônio, um capetinha do lado. E o anjo ali, diante de uma situação talvez ali, simples, normal. Não faça isso, porque isso não é bom. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, de uma forma, até a maneira de falar era mais sucinta, era ou não era? E o outro lado, não, você tem que fazer, não liga para ele não tem nada a ver uma coisa com a outra, faça isso aqui, olha, faz isso, só bebe mesmo, fuma mesmo, mente mesmo, isso aqui não tem nada a ver, é normal, ele não está entendendo o que está acontecendo com você, ele não está entendendo o que está acontecendo com você, e muitas vezes você foi e fez, e o que aconteceu depois? Você ficou feliz com o que você fez? Sabe aquela briga? Aquela discussão? Aquela situação que você se envolveu e você falou assim, por que eu fui abrir a boca? Já aconteceu com alguém aqui? Por que eu fui falar? Por que eu fui falar? Eu não sei qual dos bispos, eu lembro que um dos bispos comentou uma vez, em uma reunião, não falou em um culto, mas em uma reunião que teve, de alguém específico, que aqui em São Paulo, ele teve uma situação no trânsito, não chegou a ser um acidente, foi uma fechada, aí uma pessoa veio e ofendeu ele verbalmente, ofendeu ele, xingou ele e tal, e ele saiu do carro, e ele foi tirar satisfação. Quando ele tirou satisfação, a outra pessoa também queria tirar satisfação, porque estava alterada. E ele apontou uma arma desse tamanho e diz assim, qual que é o problema? Qual que é o problema? Sabe o que aconteceu com essa pessoa? Ela evacuou nas calças, no meio da rua, na frente da pessoa, de tanto medo que ela ficou. Sujou a roupa. E ele ainda, o rapaz que estava armado, ainda humilhou ele, porque viu aquilo descendo.
aquilo, e ele tremendo, ele sujou a roupa, ele urinou na roupa, e ele evacuou de tanto medo, tremendo, aquela arma apontada na cabeça dele. E o pior não foi isso, o pior é que a esposa e os 2 filhos estavam no carro. Olha que coisa maravilhosa, não é? Que cena gloriosa. E aquele rapaz, todo alterado, estava alcoolizado, e humilhou ele ali, e ele teve que falar o quê? O que ele falou? Nada, ele ficou quieto. Ele não saiu para tirar a satisfação? Ele não saiu para querer tirar ali a indiferença? Não poderia simplesmente ter dito, me desculpe, eu não vi. Perdão, ou não vi. Ou qualquer coisa que a pessoa tenha feito errado. Não, tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, não aconteceu nada. Ele disse assim ainda, não bateu o carro. Não riscou o carro, foi uma fechada. E pode ter sido algo por acidente, ou pode ter sido algo como, nessa situação específica, algo criado pelo próprio mal. Talvez naquele momento, para fazer o que com a vida dele? Matá-lo, tirar a vida dele, roubar ele. Imagina a cena. Você consegue imaginar a cena? Gente, que coisa humilhante. Que coisa humilhante. E aí você vê que, por isso que a Bíblia fala que nós devemos literalmente seguir tudo conforme está escrito. Porque a gente recebe a direção do que tem que fazer em todos os momentos. Porque quando uma pessoa não sabe o que fazer, quem vai assumir o controle? Quando uma pessoa não sabe o que fazer, ela não está em Deus, quem assume o controle? As emoções dela. Quando uma pessoa não está em Deus, ela não busca a palavra, e ela não sabe o que fazer, quem toma conta dela, quem dirige ela, é as emoções. Quando você está nervoso, você ri? Você ri quando você está nervoso? Você abençoa alguém quando você está nervoso? Quando você está nervoso, você fala assim, olha, eu vou fazer um bolo de chocolate para você. Um bolo de chocolate. Olha, eu vou fazer algo bem gostoso para você, eu te amo, é isso que você fala? Qual que é a tua vontade naquele momento? As emoções aflorando ali naquele momento. O que ela quer fazer? Você já disse isso, já? Ai, meu Deus, tive vontade de matar tal pessoa. Você nunca disse isso, né? Eu sei. Só o pessoal da igreja da esquina ali, né? Aqui não, né? Eu entendi. Aquilo tomou você, as emoções tomou você. E quando você não entende isso, você não coloca Deus, você não coloca a palavra de Deus na sua vida para te dirigir, para te nortear, para te conduzir, você é conduzido pelas suas emoções. As emoções, elas são boas? São. Em quais momentos? No momento que nasce um filho, não é? No aniversário. Você já acordou, algum dia que você acordou que você estava muito bem, muito feliz? Já teve algum dia assim? Que alguém que estava do teu lado falou assim, eu estou até incomodado, com tanta alegria. O que aconteceu? Você acordou radiante, rindo, feliz, cantando, assoviando, tal. Já aconteceu com você? Mas teve algum dia que você acordou triste? Para baixo? Você fala assim, o que aconteceu comigo? Eu não sei o que aconteceu, eu não sei, estou mal hoje, não sei, eu estou com um mal-estar. E não é dor física, é na alma. Você está entendendo o que eu estou falando? Na alma, você fala assim, não sei o que está acontecendo. Não sei, sei lá, estou com uma coisa ruim. Alguma coisa ruim em mim. Alguma coisa ruim. As emoções são assim. Elas não são referência para tomada de decisão. Elas não são referências. Não são. E tem gente que é pura o quê? Emoção. A vida inteira é pura curtição. Sabe aquele filme lá aquele filme do Jim Carrey, o Sim, Senhor, lá? Não sei se você deve ter assistido. Sim para tudo. Diga sim para tudo. Não diz sim para tudo?
Chegou num ponto, ele deu conta de tudo aquilo que ele deu, que ele falou? Acabou com família, com casamento. Aquilo é um filme, é uma história. Mas analisa isso de forma real. Todas as vezes. Uma decisão precisa ser tomada neste início de ano, ainda que exale o cheiro de novidade. De novo, eliminar a frase, eu sei o que tenho que fazer. E mais importante, não deixar de agir conforme o que já sabe, passando por cima das direções de Deus. Você já disse isso ou não? Hã? Você já disse isso? Eu sei o que eu tenho que fazer. Não, né? Você nunca disse isso, né? Você fez? Quantas vezes você talvez já disse isso? E o tempo passa, os anos passam, e você usa aquela expressão, eu já atendi alguém ainda. Eu achei engraçado que isso está no sindicato dos maridos, tá? Então, mulheres que são casadas, reclame lá no sindicato. Que ela disse assim, eu estou muito brava com meu marido. Eu falei assim, o que aconteceu? Eu falei, faz 3 meses que eu pedi para ele trocar a torneira, ele não trocou ainda. Eu falei, aqui no sindicato, é até 6 meses ele pode trocar. Então, ele está dentro, né, da cláusula do sindicato. Estou brincando, tem que trocar imediato, que consuma. Estou dizendo aqui, estou abrindo aqui só para descontrair. Mas 3 meses. 3 meses. Aí, naquele momento eu ainda falei assim, não é só isso, deve ter mais alguma coisa que ele sabe que ele tem que fazer e que ele não faz. Foi dito e feito. Ele ficou quase 40 minutos falando acerca daquilo que ele não faz, que ele deveria fazer, e que tudo aquilo que ele sabe que ele tem que fazer, se ele fizesse, o casamento dele seria outro. Eu estou dando o exemplo da torneira, para não abrir aqui coisas que não convém, mas são coisas que muitos sabem. Muitos sabem. Quantas vezes você cobra? Quem tem filho aqui? Você tem filho? Você já cobrou teu filho de alguma coisa que você fez? Hã? E olha que coisa interessante, né? É maravilhoso isso. Você cobra ele de algo que você faz. E quando você pega ele fazendo, você vai falar assim, mas eu te falei para você não fazer. Eu te falei. É ou não é? Ele ouviu o que você falou? Não. Ele olhou o que você fez. Ele olhou o que você está fazendo. E talvez o que você falou não teve peso, mas o que você estava fazendo, sim, tinha peso. Porque você é uma figura de segurança para ele. Então, por mais que seja errado o que você está fazendo, ele está se apoiando. Não, se meu pai consegue, se a minha mãe consegue, eu também consigo. Sabe? Aquele perigo controlado. Não, eu estou andando na beiradinha aqui. Não, se ele consegue, eu consigo. Se ele consegue, eu consigo. Não, se ele pode, eu consigo. Não, eu vou. Aí você pega e fala, menino, o que você está fazendo aí? Ele, estou fazendo igual a você. Estou agindo igual a você. Eu estou tendo atitudes e comportamentos iguais a você. Iguais, idênticos. Tem muita gente assim. Ela sabe o que ela tem que fazer e não faz. E sabe qual que é a coisa mais interessante? Esses últimos dias eu tenho atendido muita gente, né? E às vezes as pessoas falam assim, olha, está acontecendo isso. E eu digo assim, você sabe o que você tem que fazer? Sei, o que você tem que fazer? Eu tenho que fazer isso e aquilo. Eu falo, então tá bom, vou fazer uma oração, Deus abençoe, obrigado, viu? Deus abençoe a sua vida. Ela mesmo se atendeu. Ela falou o que está acontecendo e ela falou o que ela tem que fazer. Mas ela não tem feito. Quantas pessoas vêm para um atendimento e você atende uma vez, por mais que ela não tinha sabedoria para lidar com aquilo, ela foi instruída, orientada, dirigida, levou ao entendimento, foi colocado luz nas trevas dela, e ela foi trazida a consciência a ela e disse, agora você vai fazer assim. Aí ela não faz, não obtém o resultado, e ela volta pedindo conselhos. O que eu devo fazer?
A pergunta é: você fez aquilo que foi orientado da outra vez? Não, eu não fiz. Então faça. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Talvez ela quer ouvir coisas novas. Quantas pessoas que quando ela não consegue a resposta em um líder, em um bispo, em um pastor, ele procura outro. Porque ele quer ouvir aquilo que ele quer. Não o que ele precisa. Não o que ele precisa. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. Ele quer ouvir uma outra versão, uma outra narrativa dentro daquilo que ele quer. E muitas pessoas ainda tentam convencer o pastor a falar aquilo que ela quer ouvir, para ela sair confortada e consolada e dizer assim: não, olha, eu fiz tudo, eu estava na igreja, eu fiz jejum, eu fiz orações, eu participei dos trabalhos, eu li a Bíblia toda e a minha vida não mudou. Como se a culpa fosse de quem? De Deus. Como se a culpa fosse de Deus. Como se a culpa não fosse dela. Aquela atitude imatura. Afinal, quem sabe, age e não fica apenas falando. Se você escrever uma mentira em uma folha de caderno e lê-la diversas vezes ao dia, passará a acreditar que aquela mentira é uma verdade. Olha que coisa, isso cientificamente comprovado. Você escreve numa folha lá algo que é mentira e você começa a repetir aquilo se torna uma verdade para você. É por isso que nós ensinamos as pessoas a projetar. Por isso que nós ensinamos as pessoas a fazer o painel dos sonhos, a colocar a imagem que ela quer, a olhar, a ver, a declarar, a profetizar. É interessante que, ao decorrer dos anos, eu ainda falava isso ainda com uma filha minha, e eu disse, a minha filha mais nova, Ana Clara, eu falava assim para ela, saiba que tem muita coisa que o papai pediu, que o papai colocou aqui, que fez isso, que fez aquilo, que Deus fez mesmo quando o papai já tinha esquecido. Eu nem lembrava mais de algumas coisas. Eu nem lembrava mais. Mas aquilo foi tão vivo no meu coração, aquela imagem, aquela foto, aquilo que eu queria, aquilo que eu desejava, aquilo que eu almejava. Deus fez aquilo de uma forma tão minuciosa. Eu lembro de um carro que eu tive há alguns anos atrás, que eu ainda fui para comprar esse carro, combinei para ver, vi vários carros, e naquele exato momento eu não tinha o valor para comprar o carro que eu queria, que era um carro que tinha teto solar, conversível, que apertava o botão, abria, que eu falei, meu Deus, desde criança, aquilo era o meu sonho de ter aquilo, desde criança. E aconteceu e ainda aconteceu uma situação no dia, a pessoa que nós fomos no lugar, não honrou com a palavra dela, não foi e desmarcou. Eu falei assim, Deus sabe todas as coisas, nós fomos longe até essa pessoa. E quando nós chegamos em casa, chegamos lá na Zona Sul, pensa no extremo sul, foi 1h20 para chegar, 1h20 para voltar, pegamos um trânsito, chegamos em casa tarde e tal, e aí a Ana Paula falou assim, poxa, quando a gente chegou em casa, a gente olhou o painel dos sonhos, e lá no painel dos sonhos estava literalmente aquele carro que a gente queria, idêntico ao carro que nós queríamos ver, mas o que nós fomos ver não tinha o teto solar. O que a gente queria tinha. Então nós entendemos que era Deus ali. E um tempo depois, aquilo foi tão glorioso que Deus fez além daquilo que nós queríamos. E eu nem lembrava quando Deus fez. Depois de um tempo ainda, nós ainda orando em casa, ali, eu com as meninas em casa, e aí ela falou assim, olha só, você lembra disso? Você lembra daquilo? Eu ainda me emocionei na hora, porque eu falei assim, olha só isso aqui, e aí eu comecei a puxar, você vai puxando coisas, e você vai lembrando de coisas, e Deus vai fazendo, para você ver o quanto isso é importante, você fazer o seu painel, você declarar, você profetizar, você buscar de Deus essa sabedoria. Buscar de Deus essa sabedoria. Para você ter uma mentalidade daquele que governa, daquele que vive uma vida alinhada com Deus,
com o que Deus tem para você. Tem gente que está totalmente desalinhado. Deus está dizendo assim para ele: ó, eu tenho tudo isso para você, mas ele está indo para lá, fazendo tudo errado, tudo oposto ao que Deus está falando. Tem gente que está como se ouvisse várias vozes. Eu dei um exemplo aqui esses dias, e é muito interessante. Fizeram uma prova com casais, colocaram 5 casais, e o objetivo dessa prova era para ver quanto eles se conheciam um ao outro, o nível de convivência. Então pegaram casais que tinham 15 anos de casado, colocaram eles e criaram vários obstáculos, tipo um labirinto, obstáculos, e colocaram uma venda nos olhos dos homens. E colocou. Então colocou o homem 1, 2, 3, 4, 5. E colocou as 5 mulheres para falar com cada um deles, porque eles estavam vendados, eles tinham quase 10 metros de obstáculos, e se eles desviassem certinho, não derrubassem nenhum obstáculo, não caísse, e conseguisse chegar, o que chegasse primeiro ia ganhar um valor muito alto, uma recompensa. E olha que coisa interessante. Eles colocaram as 5 mulheres para falar juntas. Oh, amor, 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 para a direita, para a direita. Você imagina 5 mulheres falando ao mesmo tempo em 4 caixas de som enormes, para que eles pudessem ouvir em todas as regiões aonde eles estavam passando. Amor, não, para a direita, para a direita, para a direita. Chegou na metade do caminho, quase 1 hora, um percurso de 10 metros. Quase 1 hora, eles não conseguiram, porque eles estavam confundindo com as vozes de outras mulheres, que aí confundiu a voz, que eu não sabia. Ah, não, falou para a direita, agora falou para a esquerda. Não, eu só falei para a direita. Não, é para a esquerda, para a esquerda, para a direita, para a direita. Imagina 5 falando ao mesmo tempo. Você consegue analisar a cena? Aquela muvuca não conseguia chegar. Um chegou com 1 hora e 45 no final. Depois que foi saindo, quando um chegava, diminuía as vozes. Aí eram 4. E fizeram um teste com uma só pessoa falando. Uma só voz. Eles conseguiram fazer o percurso em 1 minuto e 35 segundos. Uma só. Quando você está conseguindo entender? Quando uma pessoa ela não está alinhada com Deus, Deus tem coisas grandes para ela, mas ela está conseguindo ouvir a voz de Deus? Não. Ela não está ouvindo. Ela não está entendendo. Ela não está compreendendo. Ela está seguindo os seus instintos. Não é assim? Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Poxa vida. Você sabe o que está fazendo? Nem o próprio Senhor Jesus fez do seu jeito. Quando ele esteve na terra, ele seguiu a palavra. Ele seguiu o quê? A palavra. Jesus, quando o diabo veio tentá-lo, e ele ofereceu tudo a ele, o que ele disse para o diabo? Pois está escrito, não é? Pois está escrito, a palavra, está escrito assim, está escrito assim. O Senhor Jesus, ele combateu com a palavra. Se o próprio Senhor Jesus precisou seguir, quem dirá nós? Quem dirá nós? Que ele tinha um propósito específico para aquilo. Ele veio direcionado para aquilo. E passou por tudo que passou. Entenda, você pode estar vivendo, como diz, olha, a vida de um cristão, de um crente, tem muitas pressões, muitos ataques, muitas coisas, tem mesmo. Você já viu um barco à vela? Sabe o que é um barco à vela?
hastes têm uma barra de ferro e uma lona, como se fosse uma lona, não, me fugiu o nome do negócio, mas como se fosse uma lona, que ele controla, o vento bate nela, e aquilo vira proporção, te dá uma força, e leva o barco para aquela direção. Aí você vê aquelas ondas, não é a água assim, você fala, vai afundar, não vai afundar, vai afundar. Aí está lá, o pessoal roda, ajusta a vela, ajusta aqui, vai dali. Aquele vento que vinha na posição contrária, só por conta do ajuste da vela, leva o barco, repete assim comigo, para a direção certa. Assim é Deus na sua vida. Você pode estar sendo atacado, você pode estar sendo prejudicado, você pode estar sendo bombardeado, de todas as maneiras. A palavra de Deus vai te levar para a direção certa, vai te levar para o lugar certo, vai te orientar, te instruir, a maneira que você tem que fazer, a maneira que você tem que agir, para que você viva plenamente o que Ele tem para você. Mas se você não estiver assim, você vai perder tempo, você vai perder oportunidades, você vai perder tudo que Deus tem para você. Aqui, ó, deixa eu passar aqui. Aqui em Juízes 11, olha que coisa interessante isso aqui. Juízes 11, 1. Ora, Jefité, gileadita, era um homem poderoso e valente. Ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefité. A mulher de Gileade deu à luz a filhos. Os filhos de sua mulher cresceram, e eles expulsaram Jefité, e lhes disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. Então Jefité fugiu dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e ali estava reunidos com Jefité homens vãos, eles saíram com ele. Olha que coisa interessante isso aqui. Jefité, ele era um filho de uma prostituta, e talvez tenha nascido em qualquer lugar, talvez num prostíbulo, ou talvez na rua, ou em qualquer lugar. E ele era um homem que foi visto, um jovem que foi visto pelos irmãos, pelos seus irmãos, como não tinha direito. Não tinha direito. Ele foi literalmente, praticamente expulso da casa de seu pai, porque o pai havia casado de novo com aquela mulher, com outra mulher, e aquela mulher teve filhos, então filho do mesmo pai, da mesma mãe. Ele estava ali com o seu pai, mas o seu pai tinha, a mãe dele era uma prostituta, e ele estava num contexto totalmente diferente. E é interessante, Jefité era filho de Gileade, e uma prostituta, que o tornava um homem de origem considerada impura, marginalizada. Sua mãe, sendo uma prostituta, colocava-o à margem da sociedade. Já que os filhos gerados por relações fora do casamento eram rejeitados. Quando Jefité cresceu, seus meios irmãos, filhos legítimos de Gileade, o rejeitaram e expulsaram, fazendo com ele que ele se afastasse de sua terra natal. Os homens vãos. Esses homens eram excluídos e marginalizados da sociedade por algum motivo. Jefité, ele se afastou da casa de seu pai, da casa dos seus irmãos, por conta daquela indignação dos seus irmãos, e por ele não poder ser aceito, ele foi para um lugar e aonde ele ficou, homens vadios, homens vãos, como diz a Bíblia, se juntaram a ele. E olha o que é uma pessoa
que literalmente tem um propósito alinhado e recebe a direção certa e se posiciona com base ao que Deus tem com ela, ela faz a diferença. Porque é interessante que, analisa só esse contexto, homens hoje que não tiveram pai, hoje são bons pais, sabia? Aí você vai dizer assim, poxa, mas eu conheço aqueles que não são. A palavra ensina, e a palavra precisa ser inserida. Mulheres que não foram boas mães, têm de tudo para ser boas mães. Homens que não tiveram pais, têm de tudo para ser bons pais, à luz da palavra. Não conforme o mundo diz, não teve pai, não teve mãe, não teve isso, não teve apoio, então, meu Deus, o que será? Vai ser uma tragédia, esses filhos, a criação. A Bíblia nos dá respaldo sobre isso. E o que nós mais temos dentro da igreja, são homens que vieram de lares disfuncionais, que não tiveram pai, alguns não tiveram mãe, alguns foram abandonados quando nasceram, e hoje são homens dignos, são pais exemplares. E aí você vai dizer assim, como eles chegaram nesse nível se não tiveram nenhuma instrução? Repete assim comigo, a palavra. Quando Jefité se juntou com esses homens se juntaram a Jefité, melhor dizendo. Eles se aproximaram, e a mentalidade, e o espírito, a postura dele, fez com que houvesse uma transformação, uma mudança ali. Aqui no versículo 4 diz assim, e sucedeu que com o passar do tempo, os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel. Assim foi quando os filhos de Amon perpetraram guerra contra Israel, os anciões de Gileade foram retirar Jefité da terra de Tobi, e eles disseram a Jefité, vem e ser nosso capitão, para que possamos lutar contra os filhos de Amon. Não tem um contexto aqui ou não? Mas não foram eles que expulsaram Jefité? Não foram eles que não quiseram Jefité? Aí no versículo 7 diz assim, e Jefté disse aos anciãos de Gileade, não me odiastes? E não me expulsastes da casa do meu pai? E por que agora vindes até mim? Agora, quando estais em aflição? E os anciões de Gileade disseram a Jefté, por isso, voltamos a nós para ti agora, para que possais ir conosco e lutar contra os filhos de Amon, e ser o nosso cabeça sobre todos os habitantes de Gileade. E Jefté disse aos anciões de Gileade, se vós me trouxeres de volta para casa, para lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregar diante de mim, serei eu, repete comigo, serei eu, o vosso cabeça. Olha que coisa interessante, eles não tinham expulsado Jefté para que ele não pudesse desfrutar da herança, mas Jefté foi reconhecido por eles mesmos, quando eles foram atacados, que não tem ninguém como Jefté, com a ousadia de Jefté, com a força de Jefté, para combater esses inimigos. Então tiveram que buscar Jefté. No versículo 10, os anciões de Gileade disseram a Jefté, o Senhor seja testemunha entre nós, se não procedermos de acordo com as suas palavras. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo fez dele cabeça e capitão sobre eles. Então declarou todas as suas palavras diante do Senhor em Mispá, um lugar alto.
E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Homem poderoso e valente. Não era uma pessoa que não tinha tudo para ser nada? Não era filho de uma prostituta? Ele não tinha sido rejeitado pelo seu pai, pelos seus irmãos? Não tinha sido abandonado? Foi ele, Jefité, um homem que entendeu e deu a Deus condições e ocupou o seu lugar. E o lugar que Deus quer que você ocupe é o lugar aonde Ele tem dirigido você, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, para que você ocupe esse lugar, para que você não perca mais tempo vivendo sem propósito, infeliz. Uma pessoa que vive sem propósito, ela está procurando qualquer coisa, qualquer outra coisa, menos Deus, menos a palavra. Você vê que uma pessoa que vive sem propósito, ela até recebe conselhos de pessoas. Você já recebeu conselho mal de alguém? Alguém já recebeu conselho mal de alguém? Que ao invés de alguém te incentivar, um exemplo, ao invés de alguém falar assim: ô, não bebe não, vamos lá beber. Vamos lá beber. Ô fulano, não faz isso, não, vamos lá comigo, vamos lá, vai, relaxa. Você precisa espairecer. Você precisa espairecer. Hoje, quando você lembra desse conselho, se você dissesse assim: se eu tivesse pensado, eu não faria. Você já pensou nisso já? Se eu tivesse pensado, eu não faria. E ela não pensou porque faltou o quê? Sabedoria. Ela foi conduzida pelo quê? Pelas suas emoções. Quando a sabedoria não assume o controle, quando a palavra de Deus não assume o controle, as suas emoções vão controlar você. E as suas emoções, uma hora, as suas emoções têm razão. Ela não tem razão? Então que você está, não, isso está errado. Mas a mesma emoção, daqui a pouco ela está o quê? Não, faz mesmo. Se esbalda mesmo. É a mesma. Ela não tem norte. Ela não pode direcionar você. Ela não pode conduzir você. Você vê que se Jefité fosse olhar aqui e perder a oportunidade de retornar e resgatar tudo aquilo que era dele, e ser cabeça entre os seus irmãos, como aquilo era contra naquela época. Ele era filho de uma prostituta, ele era um filho de um casamento totalmente errado, uma situação errada fora do casamento. Ele não podia herdar, ele não podia estar por cabeça. Mas ele só aceitou lutar se ele fosse colocado por onde? Se ele fosse o cabeça e o capitão. Se ele fosse o cabeça e o capitão. Porque aqueles homens vadios que vieram até ele, se juntaram com ele, se tornaram homens poderosos, de valor, homens que mudaram a vida, homens que não tinham nada, homens que estavam ali totalmente sem nenhuma perspectiva de vida, tiveram as suas vidas mudadas, assim como o próprio Davi, que estava na caverna de Adulão, quando aqueles homens endividados, quebrados, falidos, se juntaram até Davi, e se tornaram homens poderosos, homens totalmente ousados, totalmente ali alinhados, homens que a Bíblia fala. A Bíblia dá exemplo de alguns deles. Homens, alguns que valiam por 1000, outros que valiam por 100, outros que valiam por 10. Homens que em momentos de guerra, um deles lutou com a espada nas mãos e lhe empunhou tanta força, que quando finalizou a batalha, após ter vencido, ele colocou tanta força, que a espada grudou nas suas mãos, porque deu cãibra. Mas era um homem que não tinha valor, era um homem que não tinha expressão, mas foram homens que foram honrados, foram exaltados por Deus, foram exaltados por intermédio das escolhas corretas
que fizeram em Deus, e tudo aquilo que haviam feito em outro tempo, foi deixado para trás, e novas atitudes e novos comportamentos foram tomados, e uma mudança aconteceu. A palavra de Deus, ela tem que nortear você. Deus quer elevar você. Deus quer abençoar a sua vida. Deus quer colocar você por cabeça. Deus quer que você viva uma vida plena, uma vida abençoada. E só Ele pode fazer na sua vida. E você não pode viver fazendo do seu jeito, do seu método. Porque desse jeito não vai funcionar. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu impresso, por favor. Repita assim comigo: eu preciso da bênção, da aprovação de Deus. Diga: independente do meu histórico, do meu passado, do que eu fiz. Diga: Deus pode e vai mudar se eu me entregar. Não importa o que você fez, mas eu fui muito errado. Tá bom, você está arrependido dos seus erros? Você está disposto a viver uma vida agora em santidade, em obediência? Deus pode elevar você. Ou você pode passar a vida inteira chorando, lamuriando, reclamando, por não viver aquilo que você quer viver. Mas você pode simplesmente mudar a sua história. Jefté foi expulso, e ele só voltou quando ele foi colocado por cabeça e ele foi o capitão. Ele não aceitou menos. Quando você se coloca na condição certa, Deus te dá o direito de escolher. Você está conseguindo entender? Você tem o direito de escolher. Você tem o direito de escolher. Deus te dá. Mas o que eu fiz? A Bíblia diz que se você verdadeiramente se arrependeu, o Senhor não se lembra mais. Então talvez na cabeça de muitas pessoas que erraram, que pediram perdão para Deus de algo, ela está pensando lá: nossa, mas eu fiz. Se você pediu perdão, Deus não se lembra mais. O próprio Deus não está mais remoendo aquilo, acabou, você se arrependeu. Você confessou os seus erros. Você confessou os seus pecados, então Deus não se lembra mais. Se Deus não se lembra mais, aquilo foi consumado, aquilo não tem mais o poder para deixar a sua vida torta, amarrada, travada. Só que a partir daquele momento você precisa ter boas atitudes para Ele poder te abençoar, para Ele poder mudar a sua história, para Ele poder mudar a sua realidade. Coloque as mãos no seu coração, e eu quero que você fale com Deus, e peça a Ele, para Ele te ajudar. Porque às vezes tem coisas que você não está vendo, que você não está entendendo. E tem coisas na sua vida, que às vezes você diz assim: poxa, eu poderia estar vivendo isso aqui há muito mais tempo, por que eu não estou vivendo? Por que eu não estou vivendo tudo isso que a Bíblia diz que eu poderia viver? Por quê? Por que a minha vida não flui, não anda, não caminha? Por que eu não estou tendo o resultado que eu queria ter? A culpa não é de Deus. A culpa é nossa. É nossa. É importante que você abra seu coração para o Senhor. Fale com Ele. Peça ajuda. Se você entende que
houve uma negligência, uma falha, diga para o Senhor: me ajuda, eu não quero viver mais assim. Eu quero uma vida nova. Eu quero uma vida abençoada, conforme a tua palavra diz, que o Senhor tem para mim. Eu quero que a palavra, meu Deus, eu quero que a palavra diz que o Senhor tem para mim. O que a palavra diz que o Senhor tem para mim é o que eu quero. Nas minhas trevas eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. Coloque luz nas minhas trevas, coloque luz nas minhas trevas. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver meu Pai. E não importa o que eu tiver que mudar, quero agradar a Ti, quero adorar a Ti, Deus. E não importa o preço que eu tiver que pagar, mas vale a Tua presença aqui dentro de mim. E não importa o que eu Diga para Deus, tiver que mudar, diga: Senhor, eu chega, acabou, não quero mais viver assim. quero adorar a Ti, Eu sei que eu posso. e não importa. Eu sei, meu Deus, a Tua palavra diz, as Escrituras mostram claramente, meu Deus, que viver uma vida, meu Deus, seguindo as minhas intuições, ou, meu Deus, mesmo eu sabendo o que eu tenho que fazer e não fazendo, isso não vai funcionar. Isso não vai mudar a minha vida, isso não vai mudar a minha realidade de vida, isso não vai transformar aquilo que eu almejo, aquilo que eu desejo, isso não vai fazer com que eu viva aquilo que o Senhor tem para mim. Meu Deus, eu não quero viver assim, eu quero uma vida plena, uma vida abençoada, eu quero um casamento abençoado, eu quero uma vida financeira abençoada, eu quero ter paz, eu quero ter saúde, eu quero viver plenamente, meu Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ter paz, eu quero ter saúde, eu quero viver uma vida digna, uma vida honrada, uma vida abençoada. Eu não aceito mais, Senhor, eu não aceito mais viver aquém. Cansei, uma vida inteira, eu fui uma pessoa que fiz do meu jeito, que fiz da maneira que eu bem entendia, da maneira da minha cabeça. Eu não segui nada a Tua palavra, e por mais que eu tinha, meu Deus, conhecimento, entendimento, eu sabia, meu Deus, o que eu devia fazer, eu sabia onde eu deveria estar, eu sabia, meu Deus, mas eu não fiz. Eu fiz do jeito que eu achei que tinha que ser feito, e tantos anos se passaram, 5, 10, 15, 20 anos, e lá estou eu aqui. Meu Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia dos meus erros, das minhas falhas, das minhas atitudes, das minhas imaturidades, tem misericórdia, Senhor,
de tudo aquilo que eu não fiz, tudo aquilo que eu deveria ter feito, a maneira que eu deveria ter me posicionado, a maneira que eu deveria ter agido, a maneira que eu deveria ter me portado, eu não me portei. Senhor, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu peço a unção do Senhor, o teu poder sobre a minha vida. Eu não quero viver uma vida perdida, sem direção, sem rumo, sem propósito. Não, Senhor, eu não vou viver assim. Diga isso: eu não vou viver assim. Eu não vou viver assim. Eu vou viver uma vida alinhada com a tua palavra, uma vida, meu Deus, em conformidade com tudo que o Senhor tem me dirigido, com aquilo que o Senhor tem me orientado. Me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, a minha maneira de pensar, a minha maneira de falar, a minha maneira de agir, meu Deus, os caminhos que eu percorro, os lugares que eu percorro, os lugares que eu vou. Me ajuda. Eu quero viver uma vida plena, uma vida abençoada, meu Deus, uma vida alinhada com o Senhor. Me ajuda, Deus. Eu não quero mais, Senhor. Chega, eu cansei. Eu sei que esse ano é novo, e eu tomo decisões aqui agora. Eu tomo decisões agora, decisões acertadas, decisões alinhadas, meu Deus, com a tua palavra. Decisões, meu Deus, que farão, meu Pai, a diferença, meu Deus, a diferença, meu Pai, na minha vida. Eu quero ver, eu quero desfrutar de tudo que a palavra do Senhor tem para mim. Eu não aceito mais. Chega, eu quero uma vida nova, plena, abençoada, realizada, completa, total, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você que reconhece, você que entende, e que você tem aí no seu coração, o Senhor tem falado com você, peça perdão a Ele. Diga: Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Se você lembra, e se você sabe, diga: Senhor, me perdoa por isso, por essa atitude, por esse caminho, por essa vida que eu vivi, por essas escolhas erradas que eu, meu Deus, que eu segui, por esses caminhos errados, tortuosos. Peça perdão e diga: Senhor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Senhor, assim como Jefté, meu Deus, se tornou, meu Deus, um homem, um valente, valoroso, assim, meu Pai, como aqueles soldados de Davi, meu Pai, se tornaram em homens poderosos, meu Deus, que marcaram a história, meu Deus, que fizeram a diferença. Senhor, abençoa a minha vida, meu Deus, que assim seja a minha vida, para honrar o teu nome, para exaltar o teu nome. Que a minha casa te exalte, que a minha vida financeira te exalte, que a minha saúde te exalte, que a minha vida, meu Pai, seja para exaltar o teu nome, para glorificar o teu nome, meu Deus, e que todos aqueles que viram, meu Deus, meu Pai, o que eu era, o que eu fui, meu Deus, o que eu fiz, possam ver, meu Deus, o que o Senhor fez na minha vida, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Uma pessoa transformada, renovada, cheia do Espírito Santo, cheia da glória de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, com o seu impresso nas suas mãos, eu quero que você diga para o Senhor, diga: a Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida, eu creio que o Senhor está agindo em meu favor, eu creio, Senhor, que eu estou vivendo um novo tempo, um tempo de respostas, de boas novas, de definições do Senhor sobre a minha vida. Eu creio, Senhor, eu oro e peço a Deus Todo-Poderoso sobre a vida de cada uma dessas pessoas,
pessoas, meu Deus, que todas as áreas, que todas as situações, meu Deus, que elas têm apresentado ao Senhor, eu declaro que todas elas sejam materializadas, sejam concretizadas, meu Deus, e que esse vinho novo, ele possa trazer uma alegria plena, completa, total, a cada uma delas, em nome de Jesus. Eu declaro essa unção, esta glória, este poder sobre a sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro uma vida honrada, abençoada, realizada em tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro essa plenitude, esta glória, este favor sobre a sua vida, em todas as áreas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa vida nova, de cabeça e capitão, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que a partir de agora, eu assumi decisões e eu verei resultados grandiosos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.